Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast com K, da Complete Me Human Skills Academy. O podcast que foi feito para você, profissional de desenvolvimento humano, que tem curiosidade em temas como IA, engajamento, liderança, marketing, posicionamento, tudo que envolve o profissional de desenvolvimento humano e seus desafios como facilitadores, consultores, palestrantes, mentores, é o nosso público, é a nossa área. Então, fique à vontade, pegue aí um café, uma pipoca, algo, fique confortável, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Vivian Drude, ela que é psicóloga, e hoje aqui é o dia do psicólogo, estamos hoje, né, 27 de agosto, dia do psicólogo, ela que é mentora, consultora, ela hoje é CEO da Gaia, não é isso? Isso, da Gaia Consultoria. Isso. Ela que teve uma carreira executiva muito bacana e interessante, que vai falar já já. Então seja muito bem-vinda para o nosso tema de hoje. O papel, tem aqui, ó, o papel do desenvolvimento humano na construção de líderes que cuidam de pessoas e resultados. Bem-vinda, Vivi. Muito obrigada, Euclides. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sempre falar desse tema, né, desenvolvimento da liderança, aí, principalmente nos tempos atuais, tantos desafios que a gente vem vivendo. Então, espero contribuir aqui com o podcast. É um papo que a gente precisa falar, né? Sim. A gente fala com quem, né? Vamos falar entre nós, né? Com certeza. Acho que é importante. Então, para começar, eu queria falar que eu vi que você tem várias certificações, né? Neurociência, mindfulness. Então, eu me conectei muito com você no sentido de educação continuada também, né? Uhum. O que você acha disso, né? Quanto que a gente tem que estudar e que evoluir? Qual que é a sua percepção nisso? Euclides, assim, esse tema para mim é muito importante, né? Educação continuada, porque em tempos de inteligência artificial, eu acho que essa é uma das grandes competências que a gente tem que manter, que é o aprender sempre. E esse aprendizado, ele muda constantemente, porque os desafios mudam, as competências elas são exigidas de forma diferente de nós. Uhum. E se a gente não se mantém sempre conectado, atualizado com os temas, né? Sempre buscando se desenvolver através do conhecimento. E aí o conhecimento, quando eu falo, não é só o conhecimento teórico, técnico, ou de sala de aula, mas é o conhecimento também nas relações humanas, nas conexões que você faz com as pessoas, né? Então, esse aprendizado, né, do coletivo. E, então, assim, é você se manter realmente sempre buscando aprender continuamente. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente não pode perder de vista. Jamais, né? Jamais, até morrer, né? Exato. E um mundo que parece que muda mais rápido a todo instante, né? Com certeza. Então é uma questão até de sobrevivência nesse contexto de muita mudança, né? As competências, as exigências, que legal. E eu queria começar o nosso bate-papo, e fica à vontade, tá? Falando um pouquinho dessa transição de executiva, e eu queria que falasse da sua carreira, né? Tá. Como que foi, né? Passou aí por grandes empresas, para consultora, né? Para CEO também de uma empresa de consultoria, né? Falasse também da sua atuação. Claro, claro. Bom, eu passei a vida toda dentro de organizações, eu sou psicóloga, logo que eu me formei eu já consegui um estágio ali, né, em recrutamento e seleção, que é onde todo o RH começa. Gostei daquele mundo, daquele corporativo, daquele dinamismo, daqueles desafios. Falei, bom, aqui que eu quero ficar. E aí fiz minha carreira, logo eu migrei para treinamento e desenvolvimento, que eu já tinha essa vontade, sempre gostei muito da educação. Eu, quando era pequena, ficava dando aula ali para as bonecas, né? Escrevendo na lousa. Minha mãe é professora, então eu também tive esse aprendizado com ela, né? Eu vivi isso com ela. E sempre foi um gosto também meu de realmente, de alguma forma, ajudar as pessoas através do conhecimento, levando experiência e tudo mais. Então, eu falei, bom, eu quero ir para o treinamento. Fui para o treinamento e aí fiz toda a minha carreira, né? Depois de lá eu fui para a Duratex, depois eu fui para o aeroporto e a última empresa que eu trabalhei foi a NET, fundiu com a Claro. Eu participei de todo o processo de fusão. Já era lá uma gerente de treinamento e desenvolvimento. Fiquei 6 anos, né? Passei por todo esse processo e tal. E aí falei, bom, eu acho que agora já vivi bastante coisa aqui, já... Claro que assim, né? Você nunca termina os desafios. Se eu continuasse no ambiente corporativo, obviamente, teriam coisas novas para aprender, né? E para fazer também. Mas eu achei que chegou o momento de eu experimentar algo novo. Legal. Eu sempre tive vontade de empreender, meu pai é empreendedor.
E sempre tive vontade de essa coisa de como é que é ser dono do próprio negócio, como é que é você fazer autogestão, né? Como é que é você cuidar aí de algo que é seu, que depende de você, tá? Eu sei que os desafios são grandes, eu via lá meu pai com os desafios, né? De venda, enfim, né? Mas eu falei, bom, eu quero experimentar, eu acho que eu quero ter essa experiência na minha vida. Foi então que eu resolvi fazer essa migração, né, do mundo corporativo para ser uma consultora de recursos humanos. Perfeito. E assim, digo que é bem desafiador, eu acho que não tem um dia igual ao outro. No corporativo também acaba não tendo um dia igual ao outro, mas os desafios são diferentes, né? Eu acho que tem uma coisa de você ser dona do próprio trabalho, é interessante, mas tem que ter muita disciplina ao mesmo tempo, porque você faz o seu dinheiro, né? Então, e se você não faz, a coisa não acontece. Então, tem que ter essa disciplina, tem que ter essa... realmente entender que, assim, eu que faço, né? Eu não dependo ali... É diferente de ter lá um salário no final do mês e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem outros desafios, né? Que é essa questão do mercado, de você se inserir em algo que você sabe que, né, consultoria tem um monte. Como é que você se diferencia? Como é que você conquista? Então, uma coisa que eu... Até para quem, de repente, está querendo fazer essa transição de carreira... eu sempre fui muito técnica, né? Então, a minha entrega era técnica, né? A minha entrega era segundo as expertises e experiências que eu tinha na área de desenvolvimento função humano. Daquela área, daquela área. Mas, assim, não dá para ser só técnica quando você é dona do próprio negócio. Você precisa ser vendedora, você precisa conquistar os seus clientes. Se posicionar. Você precisa fazer o seu financeiro, né? Você precisa fazer o seu marketing, que era uma coisa que eu não me preocupava. Para que eu preciso fazer o meu marketing, a marca né? da empresa, né? Multinacional, né? Exatamente, não preciso, né? Só dizer lá que eu sou gerente, tá tudo certo. Então, assim, são outras... Você acaba lidando com outras frentes que não tinha ali quando você estava no corporativo. Mas eu acho que isso também enriquece. Né? Você aprende competências novas, você descobre até habilidades que você não tinha, que você achava que não tinha, você descobre que tem. Né? Então, eu acho que é um aprendizado constante, apesar dos desafios. Legal, excelente dica. Para você que está assistindo e está ali nessa transição, né? Sim. Aproveite o que você tem de bom, mas saiba que você vai ter que aprender coisas novas quando você mergulhar de cabeça. Com certeza. Uma dúvida, você chegou a fazer a famosa teoria das duas canoas? Sabe aquele que você fica no executivo, dá uma palestra ou não? Você falou, agora eu vou fazer e foi de uma vez só. Como que foi? Eu fui de uma vez só. Eu entendi que se eu ficasse com 2 pés ali em 2 canoas, pode ser que eu terminasse caindo, né? Ou me afogando. Uma hora vai decidir. Uma hora vai ter que decidir. E eu acho que foi uma boa decisão, porque você tem que estar inteira no negócio para ele dar certo. Você tem que estar muito focada e muito dedicada. Hoje eu vejo assim... quando eu não estou entregando, quando eu não estou preparando uma palestra, um conteúdo, eu estou fazendo marketing, eu estou atrás de cliente, eu estou buscando parcerias. Relacionamento. Exatamente. Podcast, eu estou em busca, né? Perfeito. Então, assim, não tem... Como é que eu faria isso trabalhando? Ainda mais num cargo que me exigia muito, porque eu tinha um cargo de gerência, né? Eu tinha ali 50 pessoas... abaixo de mim, né? Sim. Tinha os coordenadores, mas indiretos, né? Uma área, né? Uma área inteira, né? Era muita gente. Então, como é que eu me dedicava, assim, para esses dois? Eu não gosto de nada que seja pela metade. Então, eu falei, eu vou acabar me doando pela metade aqui e ali. Legal. E acho que talvez eu não faça nenhum dos dois bem feito. Então... é melhor que eu esteja inteira nesse projeto para que ele dê certo. Então, para mim, eu acho que é uma decisão individual isso. Não tem muito certo e errado, né? Claro. É perfil, né? Perfil, exatamente. Agora, quem quiser testar, né? Eu acho que tudo é válido, né? Para ver como é que se sai aí nesse mundo e depois faz a transição definitiva. Eu vi o documentário, acho que era do Schwarzenegger, que ele fala, eu não tenho plano B, né? E quando você fica com o pé ali, aqui parece que você sempre tem um plano B, né? Ele falou, só tem o A. Quando você mergulhou de cabeça... era só o A que você tinha. Exatamente. Então, realmente, você fez acontecer. Exatamente. Bom, e parabéns pela transição e por estar aqui com a gente. Imagina, né? É um movimento corajoso também que tem que ser feito. E seguindo o nosso papo, você trouxe aí alguns pontos importantes de competência, né? E você, como passou pela carreira executiva, a gente estava conversando aqui, fazendo um tour, a gente percebeu isso, né? O quanto o papel dos executivos... eu acho que ele aumentou, olhando saúde mental, né? Temas que a gente vai falar aqui, né? A comunicação não violenta, que é o primeiro que eu queria abordar.
Mas eu queria trazer para você, a gente olhar sempre 2 prismas. O corporativo e como nós, consultores, podemos apoiar esse corporativo, porque existe uma dor aqui, né? Então, como que você apoia essa dor? E eu acho que a principal que a gente vai falar aqui agora é a parte de comunicação não violenta, né? E isso ainda, eu não sei, eu estou olhando aqui pro meu background aqui, né? Para minha experiência, veio comunicação não violenta um período, depois parece que deu uma sumida, depois voltou. O que você tem sobre esse tema, a sua visão? Sim, sim. Eu acho que a comunicação violenta é o que você falou. Eu acho que teve um período que deu boom. Eu acho que quando as pessoas descobriram a teoria da comunicação não violenta, que é maravilhosa, acho que depois deu uma acalmada. E eu acho que agora, com a questão da segurança psicológica nas empresas, isso voltou. Porque para você oferecer um ambiente seguro e saudável para os seus colaboradores, você precisa se comunicar de uma forma não violenta. Passa pela comunicação, né? Na verdade, nós, seres humanos, a comunicação é o nosso maior, por meio de onde a gente faz as nossas relações, constrói o nosso trabalho, né? Então, a comunicação ela é muito importante. Verbal e não verbal. Verbal, né? E não verbal. Então, eu acho que por isso que a comunicação não violenta voltou aí para os holofotes. E eu acho bom, porque eu acho que a forma de comunicar ela é extremamente importante. Eu sempre digo assim, não é o conteúdo da comunicação o importante, é a forma de se comunicar. E até tem uma pesquisa muito interessante que foi feita, né? As pessoas receberam feedbacks de forma diferente. Então, recebeu o conteúdo do feedback, o conteúdo em si, ele era negativo. Mas a forma como esse conteúdo foi passado foi de forma amistosa, foi de forma respeitosa, né? Foi sem elevar o tom de voz, sem usar palavras... A escolha das palavras, o tom de voz. Exatamente. Foi de uma forma bastante respeitosa mesmo, né? E o outro recebeu o feedback, o conteúdo era positivo, mas de uma forma mais agressiva. Né? A pessoa mais dura, as palavras um pouco mais assertivas demais, né? Uma cara mais fechada, enfim. E aí as pessoas saíram com percepções diferentes. Aquelas que tinham tido o feedback negativo, o conteúdo negativo, porém mais amigável, mais amistoso, tiveram uma percepção mais positiva do que aquelas que receberam com conteúdo positivo, porém de uma forma mais agressiva. Então, a forma é importante. Né? Você pode comunicar o que você quiser e você deve comunicar, principalmente o líder. Ele precisa ter conversas difíceis com seus colaboradores, ele precisa dar feedback corretivo, mas a forma é importante. Isso é legal. Eu tenho uma pergunta provocadora nesse sentido. O comportamento do brasileiro de ser o best friend forever, a gente foge de conversas difíceis ou não? Sim, a gente foge de conversas difíceis. Eu acho que tem 2 coisas, né? Eu acho tanto para quem está precisando ter aquela conversa difícil, a pessoa que vai falar com um colaborador ou, enfim, né, com uma outra conversa de um outro contexto, quanto a pessoa que recebe. Porque a gente também recebe de forma negativa. A gente não consegue receber, a gente não separa, a gente personaliza. Então, se a pessoa está te dando um feedback sobre o seu trabalho, algo que você fez, que precisa ser corrigido ou precisa ser melhorado, você entende aquilo como se fosse uma agressão, como se estivesse falando de você, da sua competência. Então está falando que eu não sou um bom profissional, está falando que eu não sei fazer as coisas direito. E não, na verdade, às vezes a pessoa está falando do trabalho, ela não está dizendo que você é incompetente, mas a gente personaliza, a gente leva para o lado pessoal. Porque o brasileiro nosso prisma, né? Tem autoestima no meio, né? Tem muita coisa, né? E esse é o problema. Você tem que separar a pessoa do problema, né? E a pessoa que está recebendo também tem que separar. Não está falando de mim, está falando do meu trabalho. Né? E olhando para isso, o que eu posso melhorar? Né? Será que essa pessoa também tem razão? Deixa eu avaliar o que ela está dizendo, porque pode ser que o que ela está falando faz sentido e para mim vai ser bom, porque eu vou crescer, eu vou aprender. Então, eu acho que tem dos 2 lados. E para o lado da pessoa que está dando o feedback ou está tendo uma conversa difícil, ela tem medo da reação do outro. Se ele chorar na minha frente, o que eu faço, né? Ou se ele for agressivo, ou se ele começar a contestar o que eu estou falando, qual que vai ser que atitude que eu tomo? Então, esse desconhecimento, esse não saber... Estou preparado ou não para isso, Estou preparado ou não, acaba fazendo com que as pessoas fujam de conversas difíceis, né? Então, o que mais tem é isso. Não vou falar.
E essa falsa harmonia não é positiva, né? Não. Que é uma falsa harmonia, É uma falsa né? harmonia. É uma falsa harmonia. Isso ninguém cresce com isso. Se A olhar empresa lá, não cresce. Patrick Lencioni, né? Se você olhar, né, as relações de confiança, quando fica essa falsa harmonia, não, aqui é tudo ótimo, né? Tá, a pessoa tá assim, né? Aqui, ó, fazendo assim, né? Me ajuda, né? Não, aqui é uma delícia. Exato. E o que vem acontecendo, inclusive, é isso. Com a questão da segurança psicológica, as empresas estão preocupadas, né? Como é que eu faço esse bom ambiente organizacional para os colaboradores trabalhar. E aí está justamente tendo essa confusão. Então, quer dizer que aqui eu não posso falar nada. Né? Então, aqui... É um pêndulo, né? Vai para o extremo, vai né? Vai para o extremo. Então, eu preciso aceitar tudo, né? Eu não converso com o meu colaborador, eu não dou um feedback, eu não cobro uma meta. E aí fica essa falsa harmonia. Só que essa falsa harmonia é prejudicial para todo mundo. Para o líder, para o colaborador que não cresce, não aprende, para o resultado que não acontece. Então, assim, não é isso. Segurança psicológica não é fugir de conversas difíceis. Ao contrário, você precisa ter as conversas difíceis. Só que, como a gente acabou, né, falando aí do começo, que eu estava contando daquela pesquisa que foi feita, é a forma. A forma como você fala. Né? Precisa preparar, né? Precisa preparar. E esse você acha que é um papel do consultor? Por exemplo, quando você entra numa empresa, você tem os líderes, né? E aí que normalmente a gente atua com liderança, né? É o maior, acho que, investimento, né, dentro das empresas. O que você ajudaria esse líder nesse contexto? Uma estrutura clara de feedback, né? O que você acha o papel do consultor? Porque ele entra enroscado algumas vezes, né? Sim, sim. O consultor, eu acho que ele tem esse papel de ajudar, muitas vezes, os RHs, né? E preparar esses RHs também para suportar esse líder, ou às vezes até diretamente com o líder, fazer com que, primeiro, ele entenda essa situação, né? Ele entenda qual que é o papel dele. Muitas vezes eu acho que tem um desconhecimento do líder. Perfeito. É o que você falou, mudou tudo, e agora? Quais competências eu tenho que ter? A tecnologia, o que eu faço com isso? Então, muitas vezes o líder fica perdido mesmo, ele não sabe muito bem o que ele precisa desenvolver. Tem a equipe, né? Tem... Exatamente, precisa tudo, né? Precisa tudo. Tudo é papel do líder, né? E aí acaba que ele fica perdido, então muitas vezes até também esclarecer para o líder o que precisa nesse momento, né? Encorajar ele a ter esse tipo de atitude e instrumentalizar ele de como ele faz, porque... muitas vezes ele não sabe o passo a passo mesmo, né? Então, como é que eu faço? Então, eu vou para essa conversa. Começo por onde? O que eu falo? Como eu falo? Você tem alguma estrutura que você gosta de usar ou de indicar? Existe um caminho? Eu gosto muito de uma estrutura super simples, né? Que é um método de feedback que chama SCI, que é situação, comportamento e impacto, né? Que é até uma metodologia americana. Sim. É muito simples, assim, você fala da situação que você observou. Então, assim, a pessoa está atendendo mal o cliente. Essa é a situação, né? A pessoa está atendendo mal o cliente. Aí você fala do impacto daquele comportamento, porque, às vezes, o atender mal... Você fala, tá bom, mas para o colaborador, tá claro o que é atender mal e qual é o impacto disso? Né? O impacto que você tem de atender mal o cliente são vários, mas para a pessoa às vezes não é óbvio. Perfeito. A gente está no mantra do óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa Virou um ser mantra, dito. né? Porque exatamente. A gente subentende, né? Muita a gente coisa. subentende. Então tem que ser dito o impacto. E o pedido, que é assim, olha, o que eu quero a partir daqui? Eu quero que você não se comporte dessa forma e dizer claramente o que você espera do colaborador. Né? Precisa ser claro nesse sentido, dar essa diretriz para ele. É o que a gente gosta, é o que a gente usa aqui, né, na Complete Me, na Inspend, e o nosso CEO ele coloca um E no final do expectativa, que é esse SCI, ele fala. E a minha expectativa que é essa clareza, né? Então, se esse não é o comportamento ideal, né, que está causando esse impacto, a minha expectativa é que tenha esse comportamento. Esse comportamento, perfeito. Exatamente. O pessoal fala muito do sanduíche, né? Eu falo, não, mas não tem como, né? O SCI também eu acho que é um dos que a gente mais preconiza como uma estrutura simples, clara e que acaba filtrando esse lugar de misturar, né? A pessoa quer contar uma história, né? O líder quer tentar suavizar alguma coisa e fica uma salada de frutas e no final o colaborador nem sabe o que aconteceu. Não sai sem entender. E aí o que você acha? Eu não sei, acho que eu fui bem. Acho que eu tô ótimo. Desculpa. Imagina. Tem uma aguinha aí também se você quiser. E olhando isso, né, para a comunicação não violenta, né? A gente já falou dessa estrutura SCI. Que mais? Você acha que
talvez uma abertura de olhar isso com carinho, porque algumas vezes se o líder não tem nem abertura para olhar a comunicação não violenta, nada, não adianta a ferramenta, não adianta nada, né? Sim, sim. Eu acho que assim, às vezes é o líder enxergar que isso não é autoajuda, né? E também não é assim, a comunicação não violenta, isso daqui é um filosófico demais. Então eu tenho que falar bem de todo mundo, né? Não é isso, não é né? isso, não. E eu acho também que é ele entender que é uma estrutura que dá resultado. Porque quando você se comunica de uma forma violenta, você produz o resultado ao contrário daquilo que você quer. Então, se você quer que o seu colaborador saia de uma conversa para melhorar, para se desenvolver, né, muitas vezes para se motivar para esse aprendizado, para conseguir entregar melhor as suas tarefas, as suas atividades, se você se comunica de forma violenta, o que você vai produzir é desmotivação, desengajamento. A pessoa vai ficar no modo reativo, né? Ela vai ficar com medo, muitas vezes, então ela vai se fechar mais. A estrutura da comunicação não violenta é para você produzir um bom resultado. Eu acho que o líder tem que ter isso na cabeça. Não é para agradar o colaborador. Não é para ser suave, né? Para ser o líder bonzinho. É para que realmente ele saia de lá com um caminho. É performance, exatamente. É performance. E quando as pessoas entendem isso e elas começam a aplicar a comunicação não violenta, e elas veem o tanto que isso melhora o clima, melhora o engajamento das pessoas, melhora a forma como elas trabalham, ele fala, poxa, esse é o caminho. Mas se a pessoa nem tenta, se ela já rejeita de início, né? Aí, obviamente, ela vai, né, continuar com esse modo de fazer que muitas vezes não está dando resultado, que não está produzindo o resultado. E acredito que essa seja uma habilidade tanto do líder, mas dos consultores que vão entrar dentro de um projeto desse, né? Sim. Um primeiro passo é quebrar essas crenças, quebrar essas resistências, porque senão não adianta entrar com ferramenta, né? Por isso que tem um monte de treinamento. Já treinei minha liderança várias vezes. Você escuta muito isso, né? Escuto. Não, claro, treinou, mas e aí? Não tem resultado. É porque talvez o que precisava ser quebrado, né, não foi. Não foi, exatamente. E a gente está num lema aqui internamente que a gente fala, né? Conteúdo virou commodity. Verdade. Conteúdo é commodity. Verdade. Né? Agora, a utilização desse conteúdo, como o líder vai usar isso, se ele internalizou isso, se ele acredita que isso faça diferença, essa é a habilidade, eu acho que do consultor hoje, né? Sim. Não é pegar um PowerPoint e levar lá, olha, essa aqui é a ferramenta, essa aqui é isso, essa é a matriz, porque tem um tempero por trás que se ele não acreditar nisso, dificilmente ele vai usar, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que também, muitas vezes, tem uma desconexão do que a liderança precisa, do que a empresa precisa. O programa, ele tem que estar, não é assim, é o que a RH acha, né? Perfeito. É o que a liderança precisa. E muitas vezes, assim, também tem isso, né? Às vezes não é o RH que acha, mas é o que a direção acha. Eu acho que os líderes precisam trabalhar isso. Mas será que os líderes entendem que eles precisam trabalhar aquilo? Será que eles sabem realmente as competências que eles precisam desenvolver? Porque às vezes tem uma desconexão, sabe? Se não fizer sentido para o líder, o programa de liderança não vai para frente. Perfeito. Porque não fez sentido para eles. Para o desafio, para o momento, né? Exatamente. Eu estou falando de comunicação, mas quando aqui, na verdade, o que a gente precisa trabalhar é outra coisa, né? É resultado, sei lá, é projetos, é processo, é outra coisa. Então, a comunicação talvez não seja o mais importante nesse momento. E, de repente, está lá com 10 aulas de comunicação. De comunicação, exatamente. Perfeito. Então, às vezes, eu vejo essa desconexão, né? O que os líderes precisam? Né? Tá conectado com o que eles estão buscando? Porque muitas vezes é isso, né? Se eu não vejo sentido, aí óbvio que eu não vou me engajar. A gente acaba brincando internamente. Segredo, tá, gente? Mas várias vezes a gente vai num projeto e você, assim, vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. O que eles precisam. Porque é isso. Algumas vezes tem uma distorção forte do que é, e aí dentro do conteúdo você vai balizando. A gente tem um assessment aqui, eu vou preparar para te fazer uma pergunta. O nosso assessment é um skill, tanto é que é o método da Complete Me Human Skills, é baseado nesse método, nesse assessment que é um skill. É um assessment que foi desenvolvido depois de 15 anos de pesquisa, né? Teve a parceria de um cientista do MIT, então a gente fez uma fusão com a empresa dele, foi um processo muito bacana, estava meio secreto internamente, a gente usava isso em algumas empresas grandes, e a gente percebeu que
precisava mostrar isso para o mundo. Tanto é que a Complete Me nasce nesse lugar de ensinar esse método e a utilização desse assessment. E ele é um assessment de competência. Não é um assessment comportamental. Legal. Né? Porque é importante a gente saber o comportamento, faz todo sentido, DISC, MBTI, mas ele vai para um lugar de, ok, sabendo que você é um alto I, um alto D, né? Quais competências você precisa ter olhando o desafio dentro dessa empresa? Legal. Então, partir de um bom diagnóstico, e essa é a minha pergunta, qual que é a sua visão de assessment, de partir de um bom diagnóstico, de uma pesquisa? Como que você olha isso dentro até da sua atuação na Gaia? O que você acha de um ponto de partida? Não, eu acho que esse é